os caras opostos, entende? E eu vou corrigir isso nas notas de aula e depois eu mando para vocês. Né? O que importa aqui é o seguinte, que esse cara que está aqui, lambda beta barra alfa linha, lambda alfa linha, né? Esse cara vira lambda beta barra, esse cara vira lambda alfa barra. Bom, só isso. De modo que isso aqui vira o módulo ao quadrado do S beta alfa, do S lambda beta lambda alfa. Tá certo? Você veja que aí, por exemplo, quando a gente tem uma delta disso daqui, né? Aí a gente vai ter uma soma, por exemplo, sobre sigma barra 1 linha, né? Delta de sigma barra 1 linha, sigma barra 1 duas linhas. Então isso vai matar essa soma, né? Essa vai matar essa outra vai matar essa outra e tal. Então vai sobrar uma soma dessas. Essa aqui vai embora, porque é a soma original que deu origem ao produto matricial. Essa aqui vai morrer com as deltas. E vai sobrar uma última soma como essa, que você pode reindexar os índices da soma e transformar na soma original, sobre sigma 1, sigma 2, sigma 1 linha, sigma 2 linhas. Tá certo? Então, o resultado final da história é o seguinte, é que essa quantidade somatória sobre sigma 1, sigma 2, sigma 1 linha, sigma 2 linha, no módulo de S delta alfa ao quadrado, isso você pode escrever assim como lambda P1 0, lambda P2 0, lambda P1 linha 0, lambda P2 linha 0, sobre P1 0, P2 0, P1 linha 0, P2 linha 0, vezes a mesma quantidade, só que no outro referencial. Sigma 1, sigma 2, sigma 1 linha, sigma 2 linha, módulo de S, lambda beta, lambda alfa, ao quadrado. Mas olha que legal. Se agora eu pego esse cara aqui e passo para esse lado, né? Isso vai ficar assim, ó, P1 0, P2 0, P1 linha 0, P2 linha 0, vezes essa quantidade, é igual a ela mesma, só que com com todos os P's trocados por lambda P's. Então, eu acabei de obter uma quantidade escalar. Tá certo? Essa quantidade é invariante de Lorentz. Na verdade, pior, invariante de Poincaré. Porque isso pode ser uma transformação de Poincaré. Né? Então, se eu chamar essa quantidade de R, né? O que eu acabei de descobrir é que esse R delta alfa é o mesmo R lambda beta lambda alfa. Tá certo? Então, o que eu tenho que fazer é somar sobre as polarizações para obter um bicho invariante de Lorentz, né? Somar sobre as polarizações e multiplicar pelas energias dos estados inicial e final. Aí eu tenho um cara invariante de Lorentz. Né? Claro que no S, né? O S delta alfa, a relação dele com M, né? É assim, né? S delta alfa é menos 2π, delta 3 de P beta menos P alfa, delta G beta menos E alfa, M beta alfa, né? Que é um certo fator que eu vou chamar de delta, que é isso aqui, vezes M beta alfa, né? Então, o tal do R, né, que eu acabei de definir aqui, ele é delta 2, que ele envolve o módulo ao quadrado do S,
produtório, né, sobre I pertencente a beta, de E' I, produtório J pertencente a alfa, de EJ, soma sobre sigma 1, sigma 2, sigma linha 1, sigma linha 2, do módulo de N beta alfa ao quadrado. Isso aqui eu posso definir, né, como delta 2 R barra beta alfa. Todo problema de singularidade do R está nesse delta, tá certo? O que está sobrando aqui é uma quantidade escalar também, que eu estou chamando de R barra. A diferença entre o R e o R barra é que o R barra não envolve o delta ao quadrado, tá certo? A energia surgiu como? Eu achei o R, né? P10, P20, Ah, essas são as energias, né? Tá certo? Esse delta, né, esse produto essa delta de P alfa e P beta e tal, não sei o quê, isso é invariante de Lorentz, né? Então, se o R beta alfa é escalar, o R barra beta alfa é escalar também. Tá certo? Então, se eu somar sobre as polarizações, né, agora, as grandezas que eu defini anteriormente, eu posso facilmente encontrar as propriedades de transformação. Porque o R barra, tá certo? Esse objeto que está aqui, ele já está levando em consideração que eu estou trabalhando, tratando as singularidades vindas do produto de deltas à parte. Tá certo? Então eu posso pegar agora e lembrar o que acontece lá para N alfa igual a 1, né? Eu vou substituir o módulo do M beta alfa ao quadrado somado sobre todo mundo pelo R barra beta alfa dividido por isso aqui. Tá certo? Então, o que eu vou ter vai ser o seguinte: soma sobre polarizações, tá certo? Que é a soma sobre sigma 1, sigma 2, sigma linha 1, sigma linha 2, de D gama de alfa em beta, né? Vai ser 2π, esse 2π já estava presente lá anteriormente, o R barra beta alfa sobre E alfa, tá certo? Delta 4 de P beta menos P alfa vezes D beta sobre o produtório de I pertencente a beta de E'. você está utilizando alguma forma do gama? Estou usando a fórmula original do gama. Quer dizer, que eu cheguei à O gama conclusão. não é em A igual a 1? Ou o gama mesmo? N alfa igual a 1, tá lá. Mas está usando, tá usando a fórmula para o gama do N igual a 1. Gama do N alfa igual a 1, onde você tem R barra beta alfa sobre alfa sobre produtório das energias do E beta, isso é o módulo do N beta alfa. E o que eu estou fazendo? Estou somando sobre todas as polarizações. Deixa eu escrever explicitamente. Sigma 1, sigma 2, sigma barra linha 1, sigma barra linha 2. Estou somando, galera. Então essa soma, onde que aparece essa dependência em sigmas? No módulo de M beta alfa. Então estou pegando essa soma do módulo de M beta alfa e escrevendo como R barra dividido por esse produto aqui. Delta 2 está ali, certo? Não, delta 2 é outro problema. Delta 2 é o problema que nós já trabalhamos, que virou esse delta que está aqui, virou fator de volume, etc. e tal. Delta 2 é esse problema aí. Delta 2 está resolvido. O que eu estou aqui definindo é o seguinte: eu estou pegando, independente do delta 2, eu tenho uma definição. Módulo de M beta alfa ao quadrado somado vezes isso dá esse R barra. Tá certo? Então eu estou substituindo esse módulo somado por R barra dividido por isso tudo aqui. Tá certo? Então está aqui. Aí eu separei a energia do estado inicial e as energias, o produto das energias dos estados finais. Eu agrupei no D beta. Por quê? Porque eu sei que D3P sobre E
é invariante de Lorentz. É uma medida invariante de Lorentz. Isso a gente descobriu lá no início do curso. Né? Então, esse fator que está aqui é invariante de Lorentz. Esse fator tem D3P1 linha sobre E1 linha, D3P2 linha sobre E2 linha, certinho. Todo ele é um fator invariante de Lorentz. O R barra é invariante de Lorentz. O 2π é invariante de Lorentz. A delta 4 de P beta menos P alfa é invariante de Lorentz. Então, a única coisa que não é invariante de Lorentz aqui é 1 sobre E alfa. Esse cara, a taxa de decaimento se transforma como 1 sobre E alfa. Mas é como ela tem que se transformar mesmo. Não é? É como ela tem que se transformar. Porque a gente está acostumado a escutar aquele papo que a gente só conhece os míons, né? Porque a relatividade vale. O que acontece com eles? Eles demoram mais para decair, porque eles têm uma energia alta, né? Quanto maior a energia, menor a taxa de decaimento. Isso é um fato que a gente já conhece. Está aqui, está expresso aqui. Né? Você muda para um referencial, né? Do míon, né? Ou melhor, se você observa o míon em voo, o tempo de decaimento dele é maior do que o tempo de decaimento no referencial próprio dele. E é por isso que você vê míons na superfície da Terra. Senão eles tinham decaído lá no meio da atmosfera e acabou. Todo mundo já ouviu falar nisso? Não? Então, isso daí é uma previsão disso. Não? Se aumentar a energia dos míons, vai diminuir a taxa de decaimento. Não? Isso daí, portanto, te diz o quê? A taxa de decaimento, sim, ela é dependente do referencial. Por quê? Porque ela é essencialmente o inverso, né? Quer dizer, em termos de transformação de Lorentz, ela é o inverso de uma componente zero de um quadro vetor. Certo? Mas a melhor parte ainda não chegou. Oi? Maior energia, diminui a taxa de decaimento. Diminui a taxa de decaimento. Aí a taxa de decaimento tem uma relação com o tempo, né? Sim. Taxa de decaimento. Taxa de decaimento. Quanto decai em função do tempo. Então, o tempo que ela dura é maior. Maior. Se decai menos, decai com menos probabilidade, tem maior probabilidade dela durar. E aí você está dizendo, então, que essa taxa de decaimento, ela é independente da energia da partícula incidente. Do observador também. Né? Não, da partícula incidente. O E alfa aqui se refere à partícula incidente. A partícula que está... O que é? M alfa igual a 1? Tem uma partícula no estado inicial. Aquela é a energia dessa partícula. Tá. Aí quando você falou a frase no referencial... Olha só, no referencial de repouso, qual é a energia da partícula? É a mínima possível. Então a taxa de decaimento é maior. Então, se você for para um referencial em movimento, a energia vai ser maior. Concorda? Energia raiz de P2 mais M2, né? O decaimento é menor e o então o tempo de decaimento vai ser menor. Desculpa. Taxa de decaimento. Taxa de decaimento vai ser menor. Legal. Olha só o que acontece com a sessão de choque agora. Maravilha. Pô, essa parte aqui eu vou ficar devendo, vou ficar para a próxima aula. Só que dá tempo de fazer isso agora. São 8h30. Vou até apagar aqui. O Tchalka vai anotar lá, partículas idênticas, não tem nada a ver. Às vezes você faz isso no Lalaia. Ela faz isso? Não, ele põe um assunto que às vezes ele vai chegar só daqui a 4 minutos. Mas ele põe... Não, mas eu sou melhor, eu não ele chego no otimista. assunto na aula seguinte. Não, ele é otimista, ele põe um assunto que às vezes chega 4 semanas depois. É porque agora não veio na tua aula, eu não queria ver, tá?
cobra viesse, chamar o primeiro S que eles estão no quadro. Pô, tá gravando, galera. Então agora vai pro site dele. Não, mas é legal, não tô. Zé, vou chamar o Dória pra aula aí mais Mais devagar. O cara quer que a aula diminua de ritmo, eu vou chamar o Dória. Ele sempre fala isso. Diminuir a taxa de decaimento. Então vamos de novo. A soma sobre as polarizações. É a mesma soma que está lá, né? Só que agora do d sigma, de alfa em beta, tá certo? Da seção de choque. Então isso aqui vai dar a mesma ideia. Eu vou substituir soma sobre o sigma 1, sigma 2, sigma linha 1, sigma linha 2, o módulo de m beta alfa ao quadrado, vou substituir por r barra beta alfa dividido pelo produtório das energias do estado inicial e do estado final, né? Para a gente encurtar o assunto, as energias do estado final vão agrupar aqui igualzinho. Essa parte já está garantida, né? O problema é saber o que vai acontecer com as energias do estado inicial. Então a gente vai ter isso aqui, ó, 2π a quarta, 1 sobre o alfa E1, E2, R beta alfa, delta 4, P beta menos P alfa, D beta sobre produtório dos P betazinhos. Mais uma vez, D beta sobre o produtório dos EI' é invariante de Lorentz. Delta é invariante de Lorentz, R barra beta alfa invariante de Lorentz, 2π a quarta, 2π a quarta. E o problema é saber quem é esse cara aqui. Quais são as propriedades de transformação desse cara aqui, né? O que a gente precisa, né? Lembra que a gente está falando de um referencial arbitrário. Essa expressão foi válida para o referencial de laboratório. Então a gente precisa generalizar o conceito de velocidade relativa, né, para um referencial arbitrário. Antes de começar a ver, porque a gente precisa ver como é que a gente vai tratar isso. Proposta, né? Se eu usar essa definição, essa definição de o alfa é uma boa definição de velocidade relativa para qualquer referencial. Para a gente ver isso, primeira providência é ver que isso aí se reduz à velocidade relativa no referencial de laboratório, né? Se isso aí se reduzir, então tá razoável, né? Bom, no referencial de laboratório, o que é? P2, por exemplo, é o momento da partícula 2, vai ser só a massa da partícula 2. Então, P1 escalar P2 vai ser massa da partícula 2 vezes a massa da partícula 1. Não é isso? Vezes a energia da partícula 1. É ao contrário. A gente está supondo que a 1 está em repouso e a 2 está em movimento. Então, no lab, né, referencial do laboratório, P1 vai ser M0. Então, P1 escalar P2, você vai ter raiz de M1 ao quadrado, que já tem um quadrado, E2 ao quadrado, menos M1 ao quadrado, M2 ao quadrado. Isso tudo dividido por E1, E2, né? Então, o alfa, nesse referencial, você pode botar M1 ao quadrado em evidência, você vai ter M1 raiz de E2 ao quadrado menos M2 ao quadrado sobre E1, E2, E1, E2, isso dá M1, né? Tá certo? Esqueci de escrever aqui também. Então, o M1 cancela em cima e embaixo, né? E2 ao quadrado menos M2 ao quadrado é P2 ao quadrado. Raiz de P2 ao quadrado é o módulo de P2 sobre E2. Está no referencial do P1 ou da massa 1 ou do laboratório? Laboratório. Então, supondo que uma das partículas está em repouso. Escolhi a partícula 2, 1 para ficar em repouso. A partícula 1 está em repouso, então o alfa é exatamente a velocidade da partícula 2. Você pode lembrar aqui que
que o momento é mv sobre raiz de 1 menos v2 sobre c2. E a energia é mc2 sobre raiz de 1 menos v2 sobre c2. Aqui nós estamos usando c igual a 1, né? Então o resultado disso daqui é essencialmente módulo de v sobre c2, que é módulo de v em unidades naturais, né? Então, no referencial de laboratório, o alfa é a velocidade da partícula 2, relativa à partícula 1. Sem dúvida, né? Portanto, essa quantidade, o alfa, T1, T2, invariante de Lorentz. É a raiz quadrada de uma quantidade invariante de Lorentz. Então, você pode substituir esse cara que está aqui agora, usando essa definição do alfa, por raiz quadrada de P1, P2, menos M1, M2. E você tem uma expressão completamente invariante de Lorentz para a seção de choque. Então, embora a seção de choque não polarizada seja tremendamente horrorosa do ponto de vista de transformação de Lorentz, a seção de choque, a seção de choque polarizada, ou seja, aquela onde a gente conhece as helicidades e spins das partículas incidentes, é horrivelmente complicada a lei de transformação dela. A seção de choque não polarizada, ou seja, aquela onde você soma sobre todas as polarizações, é um objeto invariante de Lorentz. Eu cortei esse negócio aqui no meio, é absurdo. Queria, na verdade, separar essa forma, né? E somar sobre polarização não perde nada. Perde, claro. Perde a informação da polarização. Não, pois é, mas Não, o ponto é o seguinte, é conveniente, né? Você tem uma quantidade que é a mesma em qualquer referencial, é conveniente você trabalhar com essa quantidade, né? Isso não significa que você não precise das quantidades polarizadas de vez em quando. No decaimento beta, por exemplo, essas quantidades polarizadas são essenciais. Entende? Você tem que inverter, seguir a questão das propriedades de transformação por paridade de partículas massivas. aí ela não é invariante de Lorentz, então pode Não, usar. ela não vai ser invariante de Lorentz, mas mesmo não sendo invariante de Lorentz, você vai ter uma regra que permite você comparar a situação transformada de paridade com a situação não transformada de paridade. E você vai ver que as previsões que a gente obteve, quando a gente tem simetria de paridade, não se aplicam nesse caso. Para essa análise, você precisa analisar uma seção de choque polarizada. Polarizada. Apesar dele ter feito para duas partículas, é válido para ele, né? Sim, sim. O que faltou aqui... Aquelas deltas vão ser canceladas. Aquelas deltas vão ser canceladas, se eu fizer as coisas direito em casa. Tá certo? Houve um erro ali, em algum lugar, né, de atribuição de somas cruzadas ali. Eu vou corrigir e vou repassar para vocês. Então é isso, gente. Esse foi o fim do capítulo 3. Né? Agora nós vamos, na aula que vem, considerar as partículas idênticas. Tá certo? Que é uma coisa que a gente ainda não tocou. Né? Nas coisas que acontecem em função da indistinguibilidade das partículas. Né? Então vamos ver que coisas profundas estão nos aguardando aí. Certo? Vamos lá. Valeu.